Olá, seja muito bem-vindo a mais essa visão mensal do mercado brasileiro, dia 11 de novembro de 2023. Ficamos aí algumas semanas sem apresentar por conta de estruturações que estamos fazendo para lançar finalmente alguns dos nossos cursos, relançar, né? Alguns dos nossos cursos agora em novembro, aproveitando aí essa época de Black Friday. E eu espero que vocês continuem ligados aqui para realmente poderem usufruir. Vai ter uma promoção muito bacana nesse início. Aí eu espero que vocês aproveitem, tá? Porque vai ser por curto período. A gente também mudou a estruturação, né? A gente vai passar a fazer as visões mensais aos sábados, alternadamente. Então, no primeiro sábado de cada mês, a Global, no segundo sábado de cada mês, a Brasil, e no terceiro sábado de cada mês, a Agro. E as segundas-feiras a gente vai passar também a alternar, não dava dando para fazer tudo, então tivemos que otimizar. Na primeira e na terceira segundas-feiras, a visão quinzenal Brasil, e nas segundas e quartas segundas-feiras, a versão quinzenal global macroeconômica. É assim que a gente vai passar a trabalhar, tá? E eu espero que vocês apreciem esse novo formato. A ideia central, a visão é muito similar às anteriores, mas teve essa otimização aí para a gente poder efetivamente dar conta do que está acontecendo. Queria ter começado ou recomeçado na primeira semana de novembro, mas eu tive uma infecção nas vias aéreas aqui, ficou tudo travado, fiquei de cama e não teve jeito, então estamos voltando hoje realmente para poder fazer aqui com vocês, tá? Então vamos lá, vamos passar então para os nossos ativos, né? São esses ativos que a gente costuma ver. A única modificação que teve em relação ao mês passado foi a Embraer, que a gente voltou a ela em lugar da... Esqueci qual que estava, né? Acho que era a Sony, né? Se eu não me engano era a Sony. E ela está melhor colocada nesse momento como pequena empresa, né? Pequena, não é tão pequena assim, mas dentro de bolsa, né, do padrão bolsa de valores, ela é pequena, tá? Então espero que aprecie. Vamos passar então para o gráfico. Pronto, fui para o canto. E mais uma melhoria que fizemos, colocamos aqui os juros de 5 anos, né? Aqui no Brasil é difícil ter os juros bacana, bem definido, para a gente poder trabalhar. Já estava trabalhando com juros de 1 ano, mas é muito curto, muito curto. E conseguimos aqui colocar os juros de 5 anos, vai ficar um pouco melhor. O de 10 anos, infelizmente, é inviável, que seria o ideal. O juros ideal é o de 10 anos, porque ele define, em geral, a curva de investimentos das empresas, né, de desconto de caixa, etc. Então, é o ideal. Mas esse daqui já dá uma visão muito boa. E eles não mudam tanto assim, exceto em situações mais específicas, tá? Então o que a gente está vendo aqui nos juros? Ele teve uma queda, né? Ele vinha tendo uma queda bastante expressiva, deu uma parada justamente na época em que começou-se a aventar e depois a realizar a queda da Selic, né? Da taxa básica de juros. Lembrando que esses juros aqui é os juros futuros, os juros daqui a 5 anos, né? O que se espera que sejam os juros daqui a 5 anos. E quando a Selic começou a cair, justamente o que a gente falou várias vezes nas nossas postagens, os juros futuros começou a subir. Tá? Por quê? Porque no Brasil hoje não existe, em sã consciência, condições de confiar no lado fiscal. O Brasil vai fechar em déficit esse ano, a não ser que exista uma manobra perniciosa para poder evitar isso, né? Porque a manobra saudável não vão conseguir fazer. A não ser que tenha uma surpresa muito grande, e aí eu vou ter que morder a língua, mas não acredito, tá? Sinceramente não acredito. E, na minha opinião, esse fluxo de alívio da taxa de juros, da taxa básica, né, referencial de juros, que é a Selic, não é benéfica para esse momento, uma vez que a gente está tendo alta de inflação, né? A inflação estava subindo, né? Vai continuar subindo, a não ser, de novo, que exista manipulação, né? Hoje a gente tem um IBGE que não é lá, na minha opinião, muito confiável, né, em função de quem está lá. E, enfim, a gente tem que lidar com os números que são oficiais, tá? Mas esses números oficiais não me dão nenhuma confiança de que o Brasil está em condições de baixar juros. Então, na minha opinião, eles devem continuar altos. Aqui deu uma aliviada, né, no último mês, os juros de 5 anos deu uma aliviada. Isso também é um pouco de consequência, né? Ou seja, a Selic começa a baixar, baixa uma vez, baixa 2 vezes, baixa 3 vezes.
o mercado não vai continuar pessimista para sempre, né? Ele começa a se adequar, certo? Mas cuidado, cuidado. A gente tem que seguir o que o mercado está fazendo, mas a gente tem que ter o nosso raciocínio, a nossa compreensão, nosso entendimento do que é que deveria estar acontecendo. Então, esse é um dos grandes desafios, né, de lidar com o mercado financeiro, é que a gente olha, né, quando você está trabalhando num aspecto mais curto, você faz o que o mercado está fazendo. Mas quando você começa a abrir o seu horizonte, aqui a gente está numa visão mensal, né, abrir o horizonte, você precisa pensar também naquilo que o mercado poderia ou deveria estar fazendo, comparar com o que está efetivamente fazendo, e aí sim trilhar aí essa charada, né, que é operar no mercado financeiro. E é por isso que raramente a gente tem perdas significativas, né? Perdas significativas a gente não tem, mas algumas perdas no mercado financeiro, porque a gente sabe interpretar e é isso que a gente quer dividir com os nossos alunos mentorados. Né? Então, por isso que a gente faz essas publicações aqui, para que vocês consigam ver, né, perceber como a gente raciocina, para ir aprendendo, né, ir pegando nesse lado, principalmente os alunos, que daí tem a base teórica necessária, né, mas é importante. O nosso Maximus, ele está no lado positivo, então ele ainda está com pressão compradora, né, mas ele está caindo, está aliviando, está com uma intensidade de deslocamento negativa de menos 36,7, então ele está realmente indicando que está com alívio dessa curva de juros. E a mordida do crocodilo também está mostrando que, apesar de estar tudo subindo, né, todas as curvas aqui estão subindo, a mais rápida, né, que são os respingos, já acomodaram, já estão praticamente na horizontal ali, com um pouquinho de virada para baixo, e o preço tem caído. Né, ele pode encontrar ainda um suporte por aqui, mas ele já rompeu a linha vermelha, já está quase rompendo, que é a mandíbula, está, né, quase rompendo os dentes, né, que é a laranja. Se ele passar para o lado negativo aqui, aí de fato começa a se desenhar realmente um movimento para baixo. Tá? Então, por enquanto, é isso que nós temos para cá. A gente está vendo que os juros eles vão agora começar, na minha opinião, não sobe e desce, tá? Até que se tenha mais definições. A gente vai ter uma mudança significativa no Banco Central nos próximos meses. Né? Em janeiro devem assumir aí mais 2 diretores da base governista. Então serão 4 de 9. E aí começa a ficar realmente mais difícil, se bem que eu me decepcionei com o presidente do Banco Central por ele ter votado a favor da queda da taxa de juros, né, nas anteriores, aí, principalmente a primeira. Mas enfim, ele ainda é um cara muito cabeça, muito bom de mercado, né? Um dos melhores presidentes de Banco Central que eu já vi, desde que eu acompanho, que entendo e tudo mais. Então, posso não ter gostado de algumas atitudes recentes, mas ainda respeito. Mas vai começar a ficar cada vez mais difícil, né? A ideia do governo ser refreada dentro da diretoria, uma vez que estão mudando os seus diretores. Tá? Bom, aqui a gente tem a visão mais macro dos juros brasileiros, né? Também juros de 5 anos. E a gente vê que ele passou realmente por uma forte queda e está fechando as médias. Mas elas não cruzaram. Né? A média aqui de 55 e de 233 elas não cruzaram. Então está prevalente a tendência de baixa. Tá? Existe uma pressão gráfica, né, da conformação gráfica de mais baixa do que alta, apesar da média curtinha ali, de 8, ter passado para cima e já ter voltado para baixo. Certo? Então, o que indica graficamente é que os juros futuros, né, juros de 5 anos, devem continuar a cair. Ainda que eu saliento, mais uma vez, eu não acredito que isso seja saudável e, na minha opinião, está sujeito a chuvas e tempestades. Ou seja, ele pode, de repente, em dado momento, fazer um movimento de alta mais brusco, como foi esse daqui. Ou até esse daqui. Ó. Ok? Então fiquem atentos. O Ibov, eu já falei várias vezes, não tem condições de virar o ano, na minha opinião, acima de 120 mil. 120 mil é um número grosso, tá? Pode ser que vire 121, 122, mas não é muito acima disso.
Ele vem do mercado lateralizado, do movimento lateralizado, há bastante tempo. Aqui a gente tem um ano e pouquinho não, 2 anos, praticamente 2 anos de gráfico na tela. E ele está lateralizado, ele está aqui no topo, né? Tudo bem que ele fez um fundo mais alto aqui, como fez aqui também, e depois caiu. Então eu não vejo condições do Ibov engrenar um rally de alta de fim de ano, como vem algumas publicações aí vendendo para vocês. Mas cuidado, né? Depois eles pegam um candle como esse, nessa semana última que teve aqui, e dizem que, olha, subiu 20%, não sei nem quanto deu aqui, mas cuidado com a manipulação da informação. Muito cuidado. Eu posso dizer que aqui subiu um tantão maravilhoso e olha, mas depois caiu. Se eu tivesse vendido para você algo aqui, ó, tá subindo, vai bombar, vai acabar, você vai ficar milionário da noite pro dia. E aí depois caiu. Ah, subiu de novo. É verdade. Pode cair de novo. Eu não vejo condições fáticas para a Bolsa Brasileira engrenar uma alta sustentável neste momento. Espero que mude. Óbvio que eu espero que mude. Eu quero o bem do meu país. Mas eu não vejo nesse momento. Maximus está fraquinho, tá? Mostrando que não existe muito ânimo de movimento, certo? A intensidade de deslocamento está elevada, 76%, mas no movimento fraco desse, correlacionado, eu não colocaria muita expectativa. O movimento de preço aqui foi significativo, olha só, mas todas as linhas base do crocodilo ainda continuam apontando para baixo, exceto a mais curtinha que sempre acompanha o preço muito rápido. Então, cuidado. Cuidado. É difícil pra caramba do Ibov passar desse topo aqui, ó. Se ele passar, ele pode dar uma esticadona? Pode. Pode sim. Tá? Mas, além de ser pouco provável, pode ser uma esticadona efêmera. Ela vai e volta. Então, se você for navegar essa esticadona, faça-o com muito cuidado, com muito critério, porque você pode tomar na cara. Ela pode voltar e te ferrar. Então, tenha muito cuidado. Ok? Então, a tendência nesse momento do Ibov, na minha visão, é encontrar resistência aqui nessa linha, que é muito forte, e voltar a cair. Essa é a minha visão para esse mês. Ok? Não acredito que ela rompa. Se ela romper, no mês que vem a gente vai falar sobre o porquê que aconteceu. Romper uma resistência dessa pode esticar, sim. Mas fica atento, porque isso pode não ser um movimento sustentável. Provavelmente não será. Ok? Depois a gente vem aqui com o Ibov de mais longo prazo. Aqui a gente tem... Está um pouquinho curto aqui, janeiro de 22, então ele tem praticamente 2 anos. Tá? E olha, é uma faixa. É uma faixa. Tá? Ele se movimenta para cima e para baixo, mas é uma faixa. Ele está congestionado por bastante tempo. A tendência é ligeiramente de alta, porque as médias aqui estão numa ligeira tendência de alta. Mas nada que estimule grandes movimentações. Okay? Então, de novo, eu estou insistindo, estou sendo chato nisso. Cuidado. Depois a gente vem aqui com o dólar, que está lateralizadaço. Né? Super lateralizado. Olha aqui. Super lateralizado. 2 anos assim. Teve um chacoalho maior aqui, lá em fins de 21. Né? E tá desse jeitão aqui, olha, com uma ligeira tendência de queda. Ligeira. Tem que tomar cuidado também, porque o dólar está bem fora do Brasil. Existe muita manipulação do dólar no Brasil, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? O Maximus está com um indicativo ligeiro de queda, mas ele está no lado positivo, então tem uma pressão de alta também. E as linhas base do crocodilo estão quase todas para cima, exceto a mais curtinha, que são os respingos, e o preço caiu e está cruzando a última linha da esperança aqui, que é a linha vermelha, que é a mandíbula do crocodilo, e ainda assim está cruzando a linha zero. Então, a tendência dele neste momento, né, a força maior desse momento, é de queda.
Só que, lembra sempre, dólar é regido por uma série de situações macroeconômicas que você precisa olhar para o mundo para poder entender. Não é só o Brasil que rege isso. Então essa análise dólar real, ela é de curto prazo, sempre. Mesmo que eu esteja falando aqui num gráfico semanal para uma visão mensal, o gráfico do dólar sempre tem que ser visto com curto prazo, porque muitos fatores estão em cima dele, né? E aí ele pode mudar da noite para o dia, certo? Eu não acredito, sinceramente, que o dólar caia abaixo deste fundo aqui. Se passar um pouco, ele não passa desse. Não acredito de jeito nenhum, tá? Que é ali na faixa dos 4,75. Certo? Acho até difícil que ele chegue perto. Mas no mercado financeiro tudo pode acontecer. Por isso que a gente precisa aprender e acompanhar constantemente. Uma acompanhada assim de vez em quando é mais para a gente entender o raciocínio, para a gente poder desenvolver o nosso próximo raciocínio, nosso próprio raciocínio. Ok? Muito bem. Aqui o dólar numa visão mais geral, né, mais ampla, mais limpa, e a gente vê que ele passou aqui por uma forte tendência de baixa, virou para alta, mas já está virando para baixo de novo. Então, e o movimento, né, olha só, ele está caindo. Então, o movimento do dólar frente ao real, ele é efetivamente de queda. Mas eu insisto, é uma queda neste momento que ela não se sustenta. Então ela vai, bate num fundo e volta a subir. Por isso que cada vez que o dólar atinge um fundo significativo, eu compro mais. Proteger desse país, porque a economia aqui vai muito mal. Uma hora vai aparecer. Não aparece da noite para o dia, não é uma coisa rápida, simples. Né? Toda uma série de coisas tem que começar a acontecer. Quando começarem a sair os resultados deste ano agora, no ano que vem, vocês vão ver como é que vai ficar. Tá? Cuidado, muito cuidado. Depois a gente vem aqui com o índice dos 50 ativos mais líquidos, né, o IVBX, que mostra muito o que está acontecendo com a Bolsa. Né? Ou seja, é um movimento de queda, numa faixa de queda. Teve um movimento altista aqui na última semana, mas é um movimento estrutural de queda. O preço subiu, as linhas base continuam para baixo, o Maximus continua do lado de baixo, mas subindo, com um índice de deslocamento, uma intensidade de deslocamento de 50%, está no meio do caminho. No meio do caminho positivo, obviamente. Então, o que a gente pode dizer aqui? Minha visão macro é que ele está em queda, mas na visão recente, ele está em alta. Pode subir mais um pouco? Provavelmente vai. Mas logo deve corrigir para baixo novamente. Ok? Um dos principais, ou aliás, o principal ativo é a Localiza nesse índice. Né? E olha como está lateralizado. Ela está respeitando esse topo, ela não consegue passar desse topo. 2 vezes ela bateu aqui, não conseguiu. E ela tem respeitado esse fundo. Ó. Certo? Tem respeitado esse fundo. Então aqui a melhor hipótese aqui, tendo este contexto, é que ela deve subir, apesar das linhas base estarem para baixo. O máximo está para baixo, porém subindo. A intensidade de deslocamento está em 50%, igual a da bolsa. Mas ela deve começar a subir. O que ela pode fazer aqui é subir mais um pouco e começar a corrigir, começar a cair, né, corrigindo em linhas bases mais fortes. Tá? Eu acho que ela não para ali na boca do crocodilo, não, a linha verde. Ela tem chance de chegar na linha dos dentes, que é a linha laranja. Como pode não chegar? Certo? É um mercado, é um ativo que está gerando aí alguma suspeita. Na minha opinião, ele tem mais força para subir antes de voltar a cair. Mas eu não entraria comprado agora. Eu deixaria ele subir, dar o indicativo de que perdeu força e aí entrar vendido. E essa seria a operação para este mês aí, tendo em vista o que a gente tem em tela sobre o Localiza. Certo? Depois o índice de financeiras, este sempre foi um índice importante aqui no Brasil. A gente tem como maior banco o Itaú, né, que a gente vai ver em seguida. E de novo, ó, teve um espasmo aqui, né, mas é uma faixa.
Só que é uma faixa ligeiramente em alta. Ela é talvez uma das que mais se pareçam com o gráfico da própria Bolsa de Valores. Intensidade de deslocamento está forte, 75%. O máximo está para baixo, mas está subindo. Muito parecido com a própria Bolsa. Né? A Bolsa está parecendo um proxy, uma cópia desses índices aqui de financeiro. Né? E aqui também as linhas bases, as duas mais curtas, as duas intermediárias para baixo e a mais curta e a mais rápida para cima. Né? Isso é bem curioso. Mostra que tem ânimo para subir, mas eu não acredito que passe desse topo de maneira significativa. Na minha opinião, aqui tem uma linha de resistência, né? Ela pode chegar até próximo aqui do Bollinger, mas não acredito que passe disso, de jeito nenhum. Se passar, eu vou tentar entender, mas não acredito. Então eu acho assim, tem espaço para subir mais um pouco, chegar ali de 12.000 a 12.500, mais ou menos. E depois, na minha opinião, né, ou seja, uns 20% para cima, no máximo, depois ela volta. Aí, olha, subir 20 vai ser muita coisa. Ok? Depois a gente tem o Itaú em si. Né? Olha, igualzinho. Não tem nem o que falar diferente, exceto que o candle aqui é verde e ele já chegou no Bollinger, já chegou na primeira volatilidade. Tá? A intensidade de deslocamento dele está em 95, ou seja, também pode já estar saturando. O movimento aqui do preço ele já chegou em 100%, né? Ou seja, ele chegou em Bollinger, certo? E a gente vê que no histórico dele ele não passa muito de Bollinger. Então, minha opinião é que ele já está saturando, está exaurindo, está esgotando esse movimento. Ele deve voltar a cair muito em breve. Ok? Consumo. Vou pegar uma balinha aqui. Minha garganta está ruim ainda. Consumo horrível, né? Faz tempo que está ruim. Tem caído. Não dá para entrar comprado em empresas de consumo. Você tem essa noção, né? Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas e outras fica de fora. Olha, apesar de ter um indicativo de um índice de deslocamento um pouquinho alto, ele está um pouco no mercado. Na minha opinião, vai começar a voltar a cair muito rápido. Então, o ativo está muito fraco. Aqui é de jeito nenhum operação comprada. Só se você for muito clínico, né, e quiser fazer uma operação de curto prazo, souber fazer, aí eventualmente dá para pegar a operação comprada aqui. Senão, a operação vendida e ponto. E está próximo do ponto de venda. Observar aí mais um pouquinho, daqui a pouco entra no ponto de venda, dá para poder entrar vendido. Não no índice, mas nos ativos que compõem. Ok? Aqui a gente tem a Ambev. A Ambev, olha só, talvez um ponto bom de entrar vendido vai ser se ela tocar aqui os dentes do crocodilo, ou nesse caminhar ela der um indicativo de que vai começar a cair. Tá? As linhas bases estão preservadas, em sua maioria, certo? Em movimento de queda, obviamente. O Maximus ele está gordinho aqui para baixo, ele bateu lá no 61,8, muito bom mesmo. Ele está fechando agora com uma intensidade de deslocamento de 51,7. Se ele virar, né, voltar a cair, como provavelmente vai acontecer, daqui a uma faixa, né, seria o ponto bom de entrar vendido em Ambev. Certo? De comprar de jeito nenhum, ainda mais nesse momento aí. Certo? Agora o índice das elétricas, que tem se mantido aí, né, encontrou um bom suporte aqui, nas duas médias, a de 144 e a de 55. Um bom suporte mesmo, é médio. E as linhas base do crocodilo em baixa. O Maximus na baixa, mas subindo, com 61,7 de intensidade de deslocamento. Está encontrando uma resistência forte aqui, né, dentes com mandíbula. Minha opinião, que esse mês cai. Ele não sobe mais do que isso. Essa é a minha opinião. Se subir é pouquinho. A minha opinião é que ele vai começar a cair.
Depois vem a Elupar, um dos principais ativos desse índice, bem lateralizado, bem lateralizado. Eu diria que não tem nada para fazer em Elupar. Eu não compraria agora porque ele está numa resistência importante, mesmo para dividendos. Esperaria cair, corrigir. Então, nesse momento eu ficaria completamente fora de Elupar. A não ser que eu tivesse o ativo, eu manteria, mas não entraria de jeito nenhum. Materiais básicos, bem lateralizado recentemente também, olha, desde abril, né, bem pouco movimento, pouca volatilidade. O Maximus morto aqui, quase, né, muito próximo do zero. Olha, muito pouco para se fazer nesse setor. Eu não operaria nesse setor, exceto em casos muito pontuais, muito curtos. Ele não está bem para operar. Está muito arriscado. Vale, uma grande empresa, a maior empresa da bolsa, olha só, lateralizada. Ah, teve um movimento aqui de 2 semanas, um movimento até que bonito. Mas e o risco de você pegar um movimento desse? Olha o Maximus aqui, ó, sem força nenhuma. São movimentos efêmeros. Tá? Não é porque movimentou que você ganharia dinheiro. Poderia alguma coisa acontecer e perder tudo. Então, cuidado, cuidado. O crocodilo também, olha só, o preço já está batendo lá na trave, né, no 100. Super fechado aqui o Bollinger. Minha opinião é uma só aqui, fica de fora. Ou opera muito curto, se você tiver habilidade para isso. Tá? Fora isso, fora. Utilidades. Quase parado, teve um movimento bonito essa semana aqui. Mas olha só, caindo, encontrou suporte. A gente viu uma para trás que já não me esqueci qual é. Subiu. Né? Maximus meio fraco, índice de locamento até que bom, 67,8. As linhas base meio que virando. Né? O preço subiu lá. Isso daqui não é um movimento que sustenta muito. Para mim, ele vai bater nessa resistência aqui. Vai voltar a cair. Isso que vai acontecer. Movimento fraco. Ainda que ele seja um movimento de alta, é um movimento fraco. Não vai sustentar, na minha opinião. Aí a gente tem a Eletrobras. A Eletrobras é uma grande empresa, né, que foi privatizada há pouco tempo. Sofreu muito com o novo governo, na entrada do novo governo. Não se recuperou ainda, mas está lateralizado. Lateralizado, muito fraco aqui, muito fraco aqui. Lamento, gente, não tem muito o que fazer. A Bolsa Brasileira está ruim, está fraca. E eu não operaria a Eletrobras também. Mas também não me desesperaria com o que está colocado lá em termos de aposentadoria. Eu não coloquei porque eu não tenho mais isso. Mas eu não me desesperaria, não. Deixa lá. Aquilo lá é para aposentadoria. Uma empresa desse porte vai se recuperar. A não ser que desfaçam a privatização dela. Aí ferrou. Aí perdeu-se muito dinheiro. Até lá, não. Indústrias. Olha que porcaria que está lateralizado a um nível surreal de ruim. Olha o máximo sem força, sem energia, sem nada. A mordida do crocodilo está indicando ainda abaixo, ou seja, isso daqui está corrigindo. Ela vai tocar em algum canto aqui e vai começar um movimento de queda. Mesma coisa que já aconteceu, que a gente já falou antes. Isso tudo mostra que o índice também não vai ficar onde está. Né? Porque se todos os outros índices vão cair, o que vai acontecer com o nosso Ibov, pobrezinho, vai cair. O que a gente tem aqui agora? VEG, uma grande empresa. Uma excelente empresa. Estava bem lateralizada na horizontal, começou a cair. O Maximus dela indica uma parada na queda. Tá? Índice de deslocamento de 25, uma parada nessa queda aqui. As linhas bases, elas estão ligeiramente indicando queda, exceto a vermelha e a... Exceto a vermelha, de fato. Parece estar encontrando um suporte. Nossa opinião é que isso daqui vai corrigir. E aonde parar aqui de novo, seria para entrar vendido. Mas muito cuidado, porque VEG é uma empresa boa. Ela pode
ter umas reações aí malucas que podem te colocar no corner, pode te inverter a mão. Mas por enquanto é esperar subir um pouquinho até pelos dentes do crocodilo ali e entrar vendido. É isso que eu vejo para esse mês. E aí é fácil alugar VEG para entrar vendido. Grandes e médios, muito parecido com a bolsa em si, né, o Ibov, porque grande parte das empresas que têm maior peso são daquelas que estão entre médias e grandes. Tá? Então é a mesma observação que a gente fez lá atrás. Aqui entra a Petrobras, que eu tenho falado para tomar muito cuidado. Ela tem manifestado um movimento de alta consistente até? Sim. Porém, é trouxa quem quer, né? Veja que os dividendos dela já despencaram, né? Já não vai receber tudo aquilo. Vai chegar um momento que o mercado vai perder um tanto do interesse. Ainda existe muita gente que comprou Petrobras para ter os dividendos maravilhosos que ela estava tendo. Eu vejo pessoas aí com 10 ações, 15 ações, 20 ações. Gente, cuidado. Petrobras não vai mais ter aqueles resultados que ela teve. Não tem como. Minha opinião é que num espasmo, num pico desses aqui que tem, você vende ou coloca um stop curto para que seja vendido no automático. Mas minha opinião é sai, fica de fora. Não vale a pena estar em Petrobras. Ou faz operações curtas. Para operações curtas, o mercado brasileiro tem bastante oportunidade. Mas para operações alongadas, não tem. Operações estruturadas, daquelas de você querer receber o dividendo, não tem. Muito pouco. Toma cuidado. Tá? Eu recomendo ficar de fora. A tendência de Petrobras, neste momento, é de alta. O Maximus está caindo, está com intensidade de deslocamento de menos 51,7, o que indica uma continuidade da queda, apesar de ele estar do lado positivo. As linhas bases elas estão indicando um movimento de alta, exceto mais curtinha ali que acompanha o preço rapidinho. Minha opinião é que ele ainda tem ânimos para continuar subindo, mas isso tem prazo para acabar. Eu não sei qual é, né? Ninguém sabe, mas na minha opinião tem prazo para acabar. A Petrobras ainda vai passar por uma correção forte. Essa é a minha opinião. Okay? As pequenas, lateralizado, batendo no topo, ó, topo, 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 fundo, 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 fundo um pouco mais alto. Né, por conta desse último movimento que teve em relação a juros, né, quando os juros caem, isso gera um alívio no caixa das pequenas, porque elas normalmente trabalham bem alavancadas, ou seja, com empréstimos. O Maximus deu uma virada para baixo e está começando a corrigir, então ainda tem um movimento de baixa aqui. A intensidade de deslocamento de 48, não é uma maravilha, mas é positivo. E as linhas base, exceto a vermelha, mais uma vez, a danada, que está indicando para cima, o resto tudo para baixo. Ou seja, ainda existe uma tendência de baixa, mas quase tudo já virou aqui para anular essa tendência de baixa e entrar numa pequena tendência de alta. Mas eu não acredito que passe desse topo. Não acredito. Então, para mim, ela vai subir um pouquinho e pum, vai cair de novo. Isso enquanto índice. Enquanto empresa, a gente tem aqui a Embraer que está lateralizada com ligeira queda, não tem muito o que fazer. Está fraco o Maximus. Está fraco essa mordida do crocodilo também. Não dá. Simplesmente fica de fora. Ainda mais a Embraer paga uma merreca de dividendos. Né? Não vale a pena guardá-la no longo prazo, na minha opinião. Depois a gente tem fundos imobiliários. Eu não mostro, como eu já falei aqui antes, nenhum fundo imobiliário, mas a gente olha o índice. Ele teve uma recuperação muito bonita, muito boa, muito interessante. Chegou no seu topo e está corrigindo. Mas aqui eu tenho uma visão diferente. Aqui eu acredito que ele pode efetivamente continuar e voltar a subir. Tá? Com a queda da taxa básica de juros, alivia também o mercado imobiliário. Não é um mercado que normalmente trabalha com empréstimos. Ele sofre um alívio, assim como as pequenas centrais. E dentre outros fatores, tá? Que eu não vou ficar falando todos aqui agora, ele tende a recuperar sim. Então, ainda terá altos e baixos,
mas existe uma tendência natural do IFIX, do índice de fundos imobiliários, melhorar. O Maximus ele cruzou para baixo de zero, não é muito bom, está com uma intensidade de deslocamento ainda positiva de 6,7. As linhas base do crocodilo estão ali mais ou menos, né? A linha vermelha vem aqui para baixo. Ela precisaria se movimentar muito para poder esse ativo virar. Né? Eu acho que ele vai fazer mais ou menos resistência, aliás, suporte próximo dessa linha, onde ele já está fazendo aqui, que também não está longe, e vai voltar a subir. Essa é a minha ideia aí para o IFIX. Tá? Então, eu espero que tenham apreciado mais essa visão mensal do mercado brasileiro. Abordamos todos esses ativos aqui que estão em tela. Retornamos na segunda semana de dezembro com a próxima versão desta mesma. Semana que vem tem a versão mensal do agro, né, no próximo sábado. E segunda agora, a quinzenal global macroeconômica. Tá bom? Continue conosco e até a próxima. Um abraço.